Olá, tudo bem? Aqui é o Alexandre do canal Vamos por Partes. Se você quer dar um salto nos seus estudos de inglês em menos de 3 meses, eu vou deixar no primeiro link da descrição o melhor curso de inglês da internet, sem matrícula e sem mensalidade para você testar. Você lembra como é que era, né? Claro, não tinha dinheiro, não tinha nada, era mais dinheiro. palco e tal. Ia pra festa lá com um microfone, com cabo, e você eu dividia com o Vesgo. E você se divertindo pra caramba. E no começo não tinha nem salário, né? Era o salário da tinha rádio. Salário. O pessoal não sabe disso. A gente não tinha salário. Se eu não me engano aqui, ó, mas tô falando de 2003, gente, faz quase, daqui a pouco vai fazer 20 anos. A gente não tinha salário, nós ficamos, acho que uns 8 ou 9 meses, se eu não me falha a memória, assim, sem salário. Todo mundo. Eu acho que foi isso. Todo até mundo, mais. todo mundo. E não tinha um elenco grande, né? Só o pessoal da RTV que ganhava, era o diretor, o pessoal. E o dono da Jovem Pan, tu tinha, tudo bem, a marca é dele, Claro, né? Tudo claro. bem. Mas criou outra marca, que era Pânico na TV. Exatamente. Que aí acho que era metade Rede TV, metade Jovem Pan, tu tinha. E aí a gente passou a fazer isso, cara. Na Rua Emílio, comprou uma câmera pra gravar as primeiras chamadas do Pânico, antes dele estrear na TV. Então a gente saía meio que inspirado no Jackass, fazendo aquelas loucuras na Hora rua. da Morte. Eu não fiz a Hora da Morte, mas quem fez o Vesgo, Vinícius fez, Carlinhos fez. Mas as vinhetas eram meio loucas. Sei. Não como a Hora da Morte. Ah, é pré-hora da... Isso é antes da Hora da Morte. Antes, pré-Hora da Morte. E aí foi gravado, eu me lembro disso, na câmera do Emílio. Tinha umas imagens da câmera do Emílio e tinha uma câmera da Rede TV, mas não era tão moderna na época, né? Sei. Porque eles não tinham dinheiro mesmo. Era outro estúdio, a RTV era um lugar pequeno. Eles Mas já era lá no mesmo lugar. Não, era em outro lugar. Ah, não. Não, era em outro lugar, era em Alphaville. Caramba, essa fase... Cresceu muito a emissora. E aí o Emílio começou a gravar essas chamadas, ele ia pra rua gravar também com a câmera dele. A Hora da Morte. É Alphaville, lembra, é verdade. O Emílio saía no comecinho da Hora da Morte pra gravar, só que depois ele meio que arregou, não foi mais, que viu que o negócio não era fácil não, cara. Caramba, muita gente deve ter se machucado naquilo, né? Descendo escadaria, descendo aquelas coisas, dando... É coisa do Jackass, né? Total, né? A mesma coisa. E aí começou com a Hora da Morte, aí depois veio Vesgo e Silvio, Sandália da Humildade, teve Sabrina. O Vesgo e Silvio, como foi a gênese do negócio? Como que foi? Cara, assim... Vocês queriam fazer porta de festa? Necessidade, por exemplo. Pô, tem uma festa pra cobrir, vamos... Só uma coisa, o programa começou com quanto tempo de arte? Era, ao todo, juntando break, tudo, era 1h30. Que é coisa pra Aí caramba pra preencher. Eu não né? lembro quantos breaks. Tá. Quantos Já tem uns 4 breaks, vai. Não sei, de 5, de 6, 7, não sei. Acho que não tinha tanto faturamento, então acho que eram menos. curtos. Tá. No começo, sim, né? Depois, todo mundo queria anunciar no Pânico. E aí, a gente foi fazer pauta. E como só tinha um microfone, uma câmera e o microfone com o cabo, fio. Com fio? Eu botei aquela dentadura do Silvio que eu já tinha, aquela dentadura que foi feita por um show que eu tava fazendo, que eu imitava o Anderson do Molejo. Sei. E na época ele tinha aqueles dentes encavalados, assim, né? Um brigado com o outro, né? Parece que alguém falou, montinho, e foram pra lá. E eu fazia um show aqui em São Paulo em 99, no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, no Paulo Eguiró, em Santa Maura, tô falando de 1999. E tinha um pupurri. E eu cantava só um pedacinho das músicas, e tipo, o Fagner colocava boina, a Bethânia a peruca, o outro óculos, e no molejo tinha aquela virada. Assim dá bom demais! E a galera ria pra caralho. Você vai que eu vou batendo. E eu imitando o cara ali, cantando muito dinâmico e tal. E aí um belo dia eu tava na rádio, e aí a Heloísa Perricê com a Ingrid Guimarães viram aquilo que eu botei de brincadeira lá com a peruca do Silvio, que eu andava sempre na mochila, eu fazia os eventos corporativos, andava com dentadura, com peruca, aí eu tirei, coloquei lá, e eu pensei, no dia que for pra televisão, vou fazer assim. Aí deu certo. Eu nem achava que imitava bem o Silvio, eu fui fazendo a loucura mesmo. E aí fomos gravar Porta de Festa. O Vesgo gravava com as pseudo-subcelebridades. Tá. Não, mas como que foi a ideia, assim? Não, vai cobrir, não tinha mas pauta. por que vocês dois? Tipo, Porque tinha bastante gente do Pânico. O Rodrigo, quando foi pra Jovem Pan, foi como estagiário, trabalhava em promoção, né? Em Piruinha da Jovem Pan. Foi o Corvo em Blitz, do colava adesivo bem antes isso. né? E era conhecido como Mineiro. É mesmo? É porque ele é de Itaiandu. Itaiandu, Minas Gerais. E o Emílio colocou esse apelido nele. Então, Ceará, o Mineiro, o Carioca. E aí, cara, o Vesgo veio pra fazer rádio. Quando o Pânico
foi pra televisão, o Rodrigo tinha acabado de sair do programa do Mion na Band. Aí voltou pra Jovem Pan e entrou. O Emílio colocou esse apelido nele também de Vesgo. Foi o Emílio que colocou, parece um Vesgo. E a gente passou a fazer porta de festa. Ele gravava... Ele ia como produtor ou já foi pra... Não, ele já ia Vesgo. Ele era... O Pânico, cara, o Vesgo passou a chamar muita atenção, porque ele perguntava coisa que eu fazia, o Silvio também não tinha coragem de perguntar. Ele era muito cara de pau. A gente tem uma diferença, acho que de 9 anos, mais ou menos. Tá. E muitas vezes eu segurava, não, né? Aí de um tempo eu fui ficando mais velho, mais louco, ele também passou a me... A te segurar. Porque ele era muito jovem, ele tinha 21 anos, 22 anos, já tinha uns 30 e poucos já. E aí ele passou a perguntar coisa, eu falei, caraca, cara de pau mesmo, né? E ele gravava com as pseudo-celebridades. Sei. E o Silvio? Né? Na época era o cara que fazia reality shows, né? Ex-BBB, que não eram tão conhecidos. Sei. E eu, como era o Silvio, eu tentava gravar sempre com, né? Porque com os contemporâneos da idade. Tipo, eu ia falar na época, o saudoso Tarcísio Meira, que já foi aí. Mas eu lembro que eu falava com ele conversando como se tivesse a idade dele. Olá, Tarcísio, tudo bem com você? Como é que você tá? E aí você nunca mais foi no Jassa? Conversava, mas eu lembro quando você foi no meu programa, que você estava fazendo aquela novela Irmãos Coragem. Você lembra? Era na Tupi, antes de você ir pra TV Globo. Mas você tá bem? Conversava com ele, assim, batendo papo. E a galera, como que é? É uma coisa totalmente nova. Como que eles recebiam no começo? Eu lembro, cara, que essas pessoas mais velhas da televisão olhavam pra mim, eu tinha 31 anos, na época, tinha 30, né? Em 2003 tinha 30. Mas tinha uma cara de moleque mesmo, tinha cara de cabelão, magrelinho. Total. Aí eles olhavam pra mim, deviam pensar, meu Deus, esse menino com esse dente desse jeito, sabe? Como é que pode? Por que não faz um tratamento, né? Tinha gente que falava pra mim isso. É mesmo? Que olhava com pena de mim. Um sorriso de goiaba, era uma coisa. Eu sempre tive muita gente assim, mas, cara, aquilo ampliava. Ampliava. Era uma lente ali. E as pessoas olhavam pra mim e ficavam com pena. Aquele cara magrelo com a peruca, aquele microfone gigante e aquele dente, né? Então era isso. Eu pegava as pessoas mais famosas, porque era o Silvio. Mas eles eram receptivos no começo ou não? Era meio... No começo, alguns... geralmente quem é mais metido são esses mais novos que estão começando. O pessoal das antigas é mais de boa. Porque, cara, quando a pessoa se acha, na verdade ela tá perdida mesmo. Ela não se encontrou. Porque, cara... O cara começa fazendo, sei lá, novela da tarde, malhação, e o cara passa e já tem aquela empáfia, o nariz ali levantado, não fala. Você tem que falar com a imprensa. Claro, pô. E era um programa de humor, né? E os mais velhos sempre entraram na brincadeira. O saudoso José Wilker, eu só tô falando de gente que já foi, né? Mas são os grandes. Caramba. Cearense lá, o José Wilker. Lembro de muita gente que era bacana, os mais velhos, paravam pra brincar, faziam a dança do Siri. Que foda. E alguns mais novos tinham essa coisa. Não eram todos, né? Não tô generalizando. Eu mas sei, mas se levar mais a sério. Mais a sério. E foi uma época, eu falo isso, eu não sou tão saudosista não, mas a gente tá batendo um papo aqui, eu sei que podcast, eu nem sei, nem olho hora pra... Não, é assim, cara, não tem roteiro, a gente vai falando. E o que eu não falava quando era criança, hoje eu tô falando aqui. Aliás, quero fazer um elogio pra você que eu te fiz quando a gente conversou. É muito legal o seu podcast, porque você é um cara que é observador e sabe escutar. Eu acho que é por isso que Deus é perfeito, né? Acho por isso que eu comecei como humorista na época. Dessa minha timidez não foi por acaso. Porque como eu não falava, hoje eu falo muito, eu observava e ouvia. Por isso que a gente tem 2 ouvidos, né, 2 olhos e uma boca para falar menos. E você é um cara muito observador. Você deixa o teu convidado falar. E é isso que é diferente de outros podcasts que são maravilhosos. Eu já vi alguns maravilhosos. E o fato de ser você sozinho já é tem uma vantagem, porque geralmente quando tem 2 ou 3, às vezes atropela. Dispersa, mas não é que seja ruim. Então, quando você vai entrevistar, tem que ter o dom de saber ouvir. Total. Porque você tá aqui todo dia. Não, e gostar, né? E porque gostar. tem gente que não gosta de ouvir. Eu adoro ouvir história. Não sei se você era assim quando era criança. Muito. Eu adorava ficar parado escutando meu pai, minha mãe conversando, quando tinha visita lá em casa, as histórias. É muito legal. E você vê que esse papo assim não tem uma linha, né? Não. Cronológica. A gente vai volta. E aí depois a galera faz cortes, né? Isso que é muito bacana. Acho muito legal. Pega só as imitações. É uma simbiose, né? Vocês com a galera que faz corte, assim. Total. Porque um precisa do outro. A galera divulga
os podcasts. Estão ganhando uma graninha. Estão ganhando uma graninha, né? Em época de pandemia. Exatamente. Muita gente que tá em casa sem fazer nada. E você já vai bater 1 milhão de inscritos. Graças a Deus. Fazer um ano agora em novembro. Eu vi. E a gente, né, Mandíbula, tinha um cara que fez um comentário aqui. Logo no começo, só faltava essa merda chegar a 1 milhão. Cara, Isso vai ser a frase é um fenômeno assim, 1 milhão. cara. Porque é difícil chegar a 1 muita milhão. gente, A minha mulher tem um canal na internet chamado Me Na Real, que é um reality show que ela já faz desde 2016. Então mostra dia a dia em casa, eu lá quando acordo, eu lá fazendo obra, ela indo no mercado, a Valentina, desde o comecinho da Valentina, lá 1 aninho, 2 aninhos. Eu lembro, acompanho tudo isso, cara, da Valentina. E ela tem 1 milhão e pouco, mas olha só, ela tá aí há um tempão. E você não fez 1 ano, cara, você vai bater 1 milhão antes de virar 1 ano. Pô, tomara, cara. Amém. Vai, vamos lá, amém. vamos bater aqui 1 milhão. Amém, ajuda nós Então, aí. eu quero fazer esse elogio porque as pessoas às vezes não fazem, né? Obrigado. E é cara. legal fazer pra te incentivar a não parar. E não é questão de puxar saco, né? Não tenho isso. Não sou de puxar saco de ninguém, porque não gosto de puxar saco. Quem puxa saco, puxa tapete. É verdade. Mas eu acho que quando você faz uma coisa legal, tem que enaltecer. Pô, Me deu até obrigado, saudades aqui da época do rádio, que eu falava É porque isso nada mais é do que um programa de rádio, com né? imagem, né? Com imagem, exatamente. Então, parabéns aí, cara. Parabéns a... Não acabou a entrevista não, da gente. Parabéns à galera que faz corte divulgando aqui o teu programa, que eu passei a conhecer primeiro pelos cortes. Muita gente vem pelos cortes. Vê aí, assiste o completo. Mas uma coisa que agora eu fazendo elogio pra você e pro Pânico, cara. Eu acho que o Pânico... O CQC veio antes do Pânico, certo? O CQC foi depois. Foi depois, então. O CQC, se eu não me engano, é 2008. O Pânico é 2003. Então, o Pânico e o CQC foram as últimas coisas que mudaram o panorama do humor. Assim, depois de vocês e do Pânico e do CQC, você não vê coisa muito nova, né? Vocês mudaram realmente uma coisa... Não tinha na televisão. Exatamente. Sabe o que eu achei incrível? De vocês não colocarem no pedestal aquelas celebridades, os atores. Vocês tratavam como... Você desconstrói, descortina. Não sei se foi... Não, é porque assim, você sempre vê em televisão as pessoas entrevistando e você vê aquela puxada de saco, né? Até um medo de falar alguma coisa. A puxada de saco, aí às vezes o cara vai lá, não sei se tá recebendo, beleza, é o trabalho dele, faz o que ele quiser. E a gente mostrou o lado contrário. Se a pessoa tava com um cabelo que parecia um capacete, a gente falava. Se a pessoa tava com um vestido que parecia uma capa de liquidificador, a gente falava. Hoje, com esse politicamente correto, não dá pra fazer o que a gente fazia. Não dá. Não dá, cara. Aí já perguntaram pra mim aquela pergunta: o humor tem limite? Humor não. Mas humorista sim. Ei, espera aí, não sai ainda. Eu vou te contar uma coisa. Se você quer dar um salto nos seus estudos de inglês em menos de 3 meses, eu vou deixar no primeiro link da descrição o melhor curso de inglês da internet, sem matrícula e sem mensalidade para você testar.